Boa noite. Boa noite. O ex-senador e ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é assassinado a tiros em Vitória. Um suspeito foi preso e, segundo a polícia, confessou o crime. O médium João de Deus presta depoimento a promotores em Goiás. E diz que não se lembra das mulheres que fizeram as denúncias de abuso sexual. Equipes de socorro realizam novas buscas por sobreviventes em áreas atingidas pelo tsunami na Indonésia. Um terremoto provocado pela erupção do vulcão Etna deixa feridos na Itália. Ambientalistas condenam a decisão do Japão de retomar a caça comercial de baleias. Uma explosão destrói parte de um prédio da Serra Gaúcha. A Lava Jato tenta descobrir de quem é um codinome misterioso numa lista da Odebrecht de pagamentos a políticos. E nossos repórteres mostram as vítimas de mais um feriado com muitos acidentes nas rodovias federais. A partir de agora, no Jornal Nacional. O ex-senador e ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, foi assassinado a tiros em Vitória. Gerson Camata, do MDB, tinha 77 anos. O crime foi hoje à tarde, em frente a um restaurante na Praia do Canto. A ambulância chegou a ser chamada, mas o ex-governador não resistiu aos ferimentos. Um suspeito está preso e, segundo a polícia, confessou o crime. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre o assassinato do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata. O Natal foi violento nas estradas. Só nas rodovias federais, 89 pessoas morreram de sexta-feira até ontem. Basta um minuto de distração para estragar a viagem. O flagrante da batida foi hoje cedo na BR-381, na saída de Belo Horizonte para Vitória, um dos destinos mais procurados pelos mineiros. E olha que os carros estavam devagar por causa de outro acidente no sentido Minas e Espírito Santo, envolvendo duas motos, uma carreta e um ônibus. Em todo o país, foram 1.166 acidentes nas rodovias federais neste feriado. O número é menor que no feriado do ano passado, que teve um dia a menos. Mas o número de mortes aumentou nas rodovias federais, 89 neste feriado, 10 a mais que no feriado do ano passado. A gravidade dos acidentes é o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal. Quase todas as ocorrências com mortes envolveram batidas de frente provocadas ou por excesso de velocidade ou por ultrapassagem indevida, as duas infrações mais registradas neste feriado. Como em Anápolis, Goiás, os radares da Polícia Rodoviária Federal acompanharam um carro a quase 200 km por hora, quase o dobro do permitido no trecho. Mais de 70 mil motoristas foram pegos por excesso de velocidade no país. Foram 10 mil multas só em Minas, o maior número já registrado no estado. E sempre tem uma desculpa para o abuso. Aqui em Minas, esse motorista foi pego a 124 num trecho de 100 km por hora. Estava conversando com ela e nem prestei atenção. O resultado de tanta imprudência não pode ser outro. Em Porangatu, Goiás, 7 pessoas de uma família morreram e 5 ficaram feridas quando os carros em que estavam se envolveram num acidente com 3 caminhões na BR-153. Um dos carros pegou fogo. Em Carazinho, no Rio Grande do Sul, 4 pessoas morreram no acidente depois de uma batida entre um ônibus e um carro de passeio. Os patrulheiros registraram uma média de 70 ultrapassagens em local proibido por hora. Não é só o valor da infração, é o risco que essas pessoas colocam para a sua vida e para a vida de terceiros. Então, cada vez que você se arrisca acelerando um pouco mais ou efetuando uma manobra irregular, uma ultrapassagem irregular, você está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas inocentes que estão transitando na rodovia com você. Uma explosão seguida de incêndio destruiu parte de um prédio em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Os moradores acordaram com o barulho da explosão no início da manhã. Parte do 3º e 4º andares do prédio, no centro de Farroupilha, veio abaixo. As chamas se espalharam rapidamente. Teve um estouro muito forte, um estrondo,
E quando eu saí da garagem, aí eu vi que estava pegando fogo todo o prédio que tinha caído, né? A rua ficou cheia de escombros. Esse carro que estava estacionado foi destruído. Foi horrível, meu Deus do céu. Foi uma coisa assim desesperadora. Daí saiu uma mulher toda queimada. E ao sair dali de dentro, né? A dona do apartamento onde aconteceu a explosão, uma senhora de 68 anos, está internada neste hospital de Caxias do Sul com queimaduras em 88% do corpo. Outras 13 pessoas tiveram ferimentos leves, a maioria por ter inalado fumaça ou por ter sido atingida pelos escombros do prédio. Veio vidro, veio laje, veio tudo por cima de nós. Eu puxei ele ligeiro. Ele apanhou vidro aqui no braço, aqui, ali e na perna. Pernas estão doendo tudo. Não morri, não sei porquê. 16 famílias moram no prédio atingido pelo incêndio. Todas tiveram que sair de casa. O térreo onde ficam lojas e salas comerciais também foi esvaziado. Como ainda há risco de desabamento de parte da estrutura, a área aqui do entorno foi isolada pelos bombeiros. Peritos da Secretaria de Segurança do Estado avaliaram os estragos causados pela explosão. Eles registraram em fotos o que sobrou do apartamento e já concluíram que a causa do acidente foi um vazamento de gás. Esse gás ficou confinado durante a noite e provavelmente por uma faísca elétrica ele entrou em combustão, gerando, né, a onda de choque dessa explosão e que ocasionou todos os danos no apartamento e nas vizinhanças. A erupção do vulcão Etna provocou um terremoto que atingiu a região da Sicília, na Itália. O tremor de magnitude de 4,8 deixou 28 feridos e 600 desalojados. O Etna é o vulcão mais ativo da Europa. Desde o início dessa erupção, na segunda-feira, as autoridades italianas já registraram dezenas de tremores de menor intensidade. Apesar das recomendações do governo da Indonésia, alguns moradores tentaram voltar para casa em áreas atingidas pelo tsunami do fim de semana. Mais de 20 mil pessoas que vivem na região costeira do país estão em abrigos temporários. Esta mulher foi buscar pertences na casa dela e encontrou a vila ainda alagada. O número de mortos chegou a 430 e as equipes de busca procuram 150 desaparecidos. A noite de Natal foi de alívio para uma família de Passos, no sul de Minas. O filho, Eduardo, de 35 anos, reapareceu depois de passar 3 dias perdido na serra. Ele estava com 5 pessoas que morreram levadas pela enxurrada numa cachoeira. Foi um longo dia, contando para todo mundo como sobreviveu. O comerciante Eduardo Gomes Moraes passou pelo médico, tomou um banho, comeu e, ao lado do pai, contou como foram os últimos 3 dias, perdido na Serra da Canastra, no sul de Minas, sem rumo. Só no primeiro dia eu comi só 2 pão, 2 bauru. Tava na sua mochila? É, só. Aí os outros dias foi só água. No sábado, Eduardo e mais 5 pessoas estavam nessa cachoeira, em São João Batista do Glória, quando foram surpreendidos por uma tempestade. Ele ainda tentou salvar uma amiga. Eu vi que começou a pesar, a água me empurrar. Eu tava aqui, eu vim pra cá, segurei a pedra. Antes de eu segurar a pedra, eu segurei a mão ao cabelo, aí escorregou. O corpo de Poliana Diniz, de 26 anos, foi encontrado a 1,5 km da cachoeira. As outras 4 vítimas tinham idades de 23 a 32 anos. Mariana Horta de Melo, Maurílio Pádua Silveira, Alexandro Antônio Pereira de Souza e Gustavo Ferreira. Eles faziam rapel na cachoeira. O Eduardo viu o helicóptero usado na operação de resgate. Eu banava a mão, eu gritava. Eles não se viram. Não. Os militares usaram o helicóptero durante 2 dias. Eles percorreram várias vezes todo o trecho, desde a cachoeira, onde os jovens faziam rapel, até o ponto em que o córrego ficava raso. Mesmo assim, nenhum deles viu o Eduardo. A gente continuou com as buscas, mas não visualizamos ninguém. Eduardo conta que, para sair da cachoeira, teve que escalar as pedras, mas acabou se perdendo. Eu não estava legal de cabeça, nem de pensar, nem de raciocinar para onde que eu vou. Eu se perdi ali mesmo.
e que depois de 2 dias andando pela mata, conseguiu a ajuda de um conhecido, que o levou de volta para casa. Desejo de Deus, reviveu de novo. Vamos ver agora a previsão do tempo com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Quais são os destaques que você tem para a gente? Oi, Rodrigo. Boa noite para você, para Ana Luísa, para todos. Olha, vamos começar aí pelas capitais com previsão de sol o dia todo. Amanhã são 10 capitais. No sul, somente Porto Alegre com calorão de até 32 graus. No norte, só Boa Vista com máxima de 35. Agora, no Nordeste, a maioria. Teresina, Fortaleza, Natal, também João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Todas sem previsão de chuva. Mas quando a gente olha o mapa do Brasil, o que vemos é justamente a possibilidade de chover dominando, olha, em quase todo o país. Do Acre até o Maranhão, do Centro-Oeste ao norte do Rio Grande do Sul e do Sudeste à faixa sul da Bahia, toda essa área aí tem previsão de pancadas de chuva amanhã, Rodrigo. E onde nessas áreas tem risco de temporal? Olha, também é uma área grande com risco de temporal amanhã. Os temporais podem atingir o Acre, Rondônia, grande parte aqui do Amazonas, Goiás, a maior parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Paraná, risco de temporal entre o oeste e o norte do estado. Também em São Paulo, muitas cidades do interior. No Rio, a região serrana e o norte do estado, além de Minas Gerais e o Espírito Santo. Vitória, BH, Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho estão na lista das capitais com os maiores volumes de chuva. Em Belo Horizonte, dá até uma refrescada. A temperatura não deve passar dos 25 graus. No Nordeste, a única capital com possibilidade de chuva é São Luís. Mesmo assim, pouca chuva. Em Goiânia já pode chover um pouco mais, máxima de 28 graus. Em Curitiba, mínima de 16. Depois esquenta e pode chover. Aqui em São Paulo, mínima de 17 graus. Calorão à tarde de 29 graus e possibilidade de pancadas de chuva isoladas também. E no Rio de Janeiro, tem essa mesma chance de chuva em alguns bairros a partir da tarde, depois que os termômetros já tiverem passado aí dos 30 graus. Bom, assim eu encerro aqui o meu plantão de Natal. Amanhã a Maju está de volta. Desejo aí para todo mundo um Réveillon muito feliz e, claro, um 2019 maravilhoso para todos. Rodrigo e Ana. Valeu, muito obrigado, Eliana. Aproveite aí sua folga. Uma boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda nesta edição, as informações sobre o assassinato em Vitória do ex-senador e ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata. E a seguir, o tradicional dia das trocas do comércio depois do Natal. Milhares de brasileiros lotaram os shoppings hoje para fazer valer uma tradição pós-Natal. Dados, recebidos e por isso às vezes um tanto amassados. Esses presentes de Natal nem acreditam que estão de volta ao shopping. Lotado. É o tênis que passou a vergonha de não cair bem no pé da namorada. Não coube. Não coube. Ficou grande. A camisa do time, que achou que não tinha como errar, mas não coube no marido. E ficou pequena, troquei, gosta de verde, Palmeiras, um pouquinho maior, né? O chinelo, que foi trocado por outro porque foi infantil no amigo secreto. Era um modelo infantil que eu tinha ganhado de Cinderela e eu troquei por esse. É mais moderninho. Satisfeito com o presente, tal lojista, que só trocaria o Natal, por outra Black Friday. Este volume que teve no Black Friday, muito acima do esperado, trouxe para o consumidor e para o lojista, não, vamos comprar mais porque agora acertamos a mão. As vendas de Natal esse ano superaram as expectativas, 5,5% a mais do que no ano passado. Nessa tradição de 26 de dezembro, o cliente já entra no shopping carregando a compra. Mas para o comércio, a mágica só acontece se ele entra na loja com uma sacola e sai com duas. A Isabela entrou com o sapato largo. Ficou grande a numeração e teve que trocar. E saiu com o orçamento mais apertado. Tem muitas opções agora, né? E aí eu acabei escolhendo 2 modelos. No 26 de dezembro, vendedor bom nunca entrega só o que o cliente pede. Para impactar vocês, para trazer para vocês a novidade que ainda continua no nosso estoque.
Cola isso? Sim, cola. Sempre tem os clientes consumistas e nós amamos eles. E a subgerente não mede esforços para vender o produto que essa cliente nem sabia que queria. Ela está buscando algo para troca, mas a gente tem que ir mostrando tudo o que mais ela quer e que ela busca na loja, né? O que lembra outra tradição de fim de ano. Bate a vaidade, quer levar outros presentes, loja bonita, cheia de calcinha bonita, quer usar, né? Ano novo, calcinha nova. Os vereadores de São Paulo aprovaram hoje a reforma da Previdência dos servidores municipais. A votação foi tensa dentro e fora do prédio. Houve bate-boca entre os vereadores. Em frente à Câmara Municipal, manifestantes entraram em confronto com a Guarda Metropolitana, que usou bombas de gás. Pedras foram atiradas na direção dos guardas. Um homem mostrou a marca do que parece ser um tiro de bala de borracha. A reforma foi aprovada por 33 votos a 17. Uma perícia de investigadores da Lava Jato encontrou indícios de que a Odebrecht pagou pelo menos 8 milhões de reais a 4 políticos por um projeto no Senado. Mas falta identificar uma quinta pessoa que aparece na lista. A Polícia Federal quer cruzar os dados da perícia nos sistemas de comunicação e de contabilidade informais da Odebrecht com as provas coletadas na Operação Armistício, deflagrada em novembro, e que recolheu informações de supostos intermediários dos políticos citados na investigação. Ao todo, entre maio e agosto de 2012, 8 milhões e meio de reais teriam sido pagos a 4 políticos e a uma quinta pessoa não identificada. As informações foram confirmadas à Procuradoria-Geral da República pelo ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que prestou depoimento em novembro deste ano. Segundo a investigação, o valor foi repassado para a aprovação de um projeto do Senado conhecido como Guerra dos Portos, que beneficiou diretamente a Braskem, uma das empresas do Grupo Odebrecht. Antes desse projeto do Senado, os estados podiam reduzir as alíquotas de impostos para atrair mais produtos importados para seus portos. Em 2012, o Senado unificou a alíquota para todos os estados. Segundo o depoimento do ex-executivo Cláudio Melo Filho, 3 milhões de reais foram repassados para a pessoa de codinome Liderança, que seria o senador Romero Jucá, do MDB, na época, líder do governo no Senado. O pagamento teria sido feito em São Paulo. 1 milhão para o codinome Campari, que seria o ex-senador Jim Argelo, então no PTB e agora sem partido. 1 milhão para a pessoa de codinome Justiça, que seria o senador Renan Calheiros, do MDB. E 3 milhões para o codinome Glutão, que o ex-executivo disse que não se recorda quem era essa pessoa, mas afirma que o pagamento teria sido feito em Brasília. Ainda segundo as investigações, o sistema de contabilidade informal da Odebrecht também registrou um pagamento de R$ 500 mil em agosto de 2012 em favor do codinome Ferrari, que seria o ex-senador Delcídio do Amaral, então no PT e hoje sem partido. Delcídio teria recebido o pagamento em São Paulo. A Polícia Federal pediu mais prazo na investigação para identificar quem seria o Glutão, beneficiário dos 3 milhões de reais, e fará uma análise de todo o material e das comunicações da Odebrecht. O inquérito foi aberto em 2017, com base nas delações premiadas da Odebrecht. O ministro Edson Fachin, que é o relator do caso no STF, aguarda a posição do Ministério Público para decidir se prorroga por mais 60 dias a investigação. O senador Renan Calheiros declarou que não há nenhuma investigação que o cite diretamente, que todas são do tipo, abre aspas, ouvi dizer, interpretei, soube, falaram, disseram, fecha aspas. O senador afirmou ainda que nunca cometeu mal feito. O senador Romero Jucá declarou que lamenta que tentem envolver o nome dele em um esquema que está sendo propagado por 2 delatores que, segundo ele, não apresentam nada além de e-mails trocados entre os acusadores. A assessoria do ex-senador Delcídio do Amaral declarou que ele fez pedidos de doações regulares à construtora e que não recebeu os R$ 500 mil apontados pela investigação. A defesa do ex-senador Jim Argelo negou veementemente o recebimento de qualquer valor ilícito e afirmou que vai se pronunciar nos autos no momento adequado.
A seguir, o ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é assassinado a tiros em Vitória. João de Deus diz a promotores que não se lembra das mulheres que fizeram as denúncias de abuso sexual. O ex-governador do Espírito Santo e ex-senador Gerson Camata foi assassinado hoje a tiros em Vitória. Ele tinha 77 anos. O assassinato foi no fim da tarde, numa rua movimentada do bairro Praia do Canto, em Vitória. As equipes de emergência chegaram ao local, mas Gerson Camata não resistiu. Ele foi morto com um tiro no pescoço, na frente de um restaurante. Logo após o assassinato, a polícia prendeu um suspeito, Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos. Na delegacia, ele confessou o crime. Marcos Venício foi assessor de Gerson Camata. Hoje, os dois se encontraram, discutiram e Marcos atirou no ex-governador. As primeiras informações da polícia são de que Gerson Camata entrou com uma ação na justiça contra Marcos Venício. E essa foi a motivação do crime. Esse ex-assessor trabalhou com o Gerson Camata durante 20 anos e ele teve 60 mil reais bloqueado em sua conta. Marcos Vinícius teve esse valor bloqueado em sua conta. Gerson Camata trabalhava como radialista, entrou na política em 1967, quando foi eleito vereador de Vitória. Depois se elegeu deputado estadual, federal, governador de 1983 a 1986 e exerceu 3 mandatos de senador. Ele era casado com a ex-deputada federal Rita Camata, com quem tem 2 filhos. Gerson Camata morava em outro bairro de Vitória, mas costumava frequentar a Praia do Canto, onde foi assassinado. Hoje, parentes do ex-governador foram ao local do crime. Para a gente é muito triste. A família está muito sentida. Mas a gente confia em Deus. Deus é que escreve a nossa vida. E esperamos que o assassino seja devidamente punido pela justiça. Nós vamos agora ao vivo até Vitória para saber outras informações sobre o assassinato do ex-governador Gerson Camata. Mário Bonella. Nós estamos ao vivo aqui na frente do Departamento Médico Legal de Vitória, onde está o corpo do ex-governador Gerson Camata. Parentes estão vindo para cá para liberar o corpo. Agora há pouco, um sobrinho do ex-governador não deu muitos detalhes, mas disse que Camata chegou a comentar que estava sofrendo ameaças. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, decretou luto oficial de 7 dias e disse que o Estado, o Espírito Santo, perde uma de suas principais lideranças. O governador eleito, Renato Casagrande, do PSB, disse que é lamentável que um homem que contribuiu tanto para o desenvolvimento do Estado tenha perdido a vida assim de forma tão trágica. Ainda não foi definido o horário e o local do velório do ex-governador Gerson Camata. Ana Luísa. Obrigada, Bonella, pelas informações. E a morte do ex-senador e ex-governador Gerson Camata repercutiu em Brasília. A repórter Délis Ortiz tem as informações ao vivo de lá. Délis. Ana Luísa Bocardi, o presidente Michel Temer lamentou agora há pouco em rede social a morte de Gerson Camata, quem chamou de amigo. Temer enviou os sentimentos de pesar à esposa, a ex-deputada Rita Camata, e aos filhos do casal. O MDB, partido de Gerson Camata, disse que ele foi um dos nomes mais importantes do partido e do processo de redemocratização do país. Os presidentes da Câmara e do Senado também divulgaram nota. O senador Eunício Oliveira, do MDB, disse que por 24 anos, Gerson Camata representou com destaque o Estado do Espírito Santo no Senado Federal. O deputado Rodrigo Maia, do DEM, disse que Camata foi um homem público que prestou grande serviço ao Estado do Espírito Santo, ao Parlamento e ao Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil também manifestou pesar pelo falecimento do ex-governador. Ana Luísa. Obrigada, Délis. A polícia de São Paulo prendeu o suspeito de esfaquear e matar um cabeleireiro na Avenida Paulista na sexta-feira passada. O cozinheiro Fúvio Matos confessou ter golpeado com um canivete Plínio Henrique Almeida de Lima, de 30 anos, mas negou que a agressão tenha sido por homofobia. Já amigos da vítima disseram que foram ofendidos com expressões homofóbicas. A polícia chegou até o suspeito analisando as imagens da noite do crime.
Policiais civis e outros servidores da segurança pública do Rio Grande do Norte entraram em greve. Quem procurou uma delegacia de polícia hoje em Natal teve dificuldade em conseguir atendimento. Não só o boletim, qualquer ocorrência que precisar não tem previsão e a gente fica à mercê. A maioria das delegacias não abriu hoje no Rio Grande do Norte. Os policiais civis e escrivães entraram em greve por tempo indeterminado. Em Natal não foi registrado nenhum boletim de ocorrência ou prisão em flagrante. Nenhum procedimento feito em nenhuma delegacia do Estado. Não vai ser feito boletins, nem TCO, nem flagrantes de delito. Os delegados não entraram em greve. Por isso, algumas delegacias, principalmente do interior, funcionaram apenas com delegado e estagiários. As categorias em greve cobram pagamento dos salários atrasados. Servidores ativos e inativos do Estado, que ganham mais de R$5 mil, ainda nem receberam o 13º de 2017, nem o pagamento do mês de novembro. E há 15 dias, o governo do Estado anunciou que não vai pagar o 13º de 2018 e que não tem previsão para quitar a folha de dezembro. Com isso, em janeiro, alguns servidores podem ter até 4 salários em atraso. O governo só haveria feito um posicionamento de pagar uma das instituições da segurança pública, né? E nós somos 4. Para nossa surpresa, estávamos de fora, né? Então, realmente houve uma indignação de uma forma geral. Segundo a equipe de transição do novo governo, que assume no dia 1º de janeiro, a dívida com salários passa de R$1 bilhão. O atual governo declarou que não tem previsão para pagar os atrasados. Desde abril de 2017, uma decisão do Supremo Tribunal Federal proíbe qualquer classe da segurança pública fazer greve. De acordo com o entendimento do Supremo, esses servidores desempenham atividade essencial à manutenção da ordem pública. Por isso, estariam proibidos de fazer paralisações. Quem desrespeitar pode ser demitido. Apesar de a maior parte das delegacias não estar funcionando, o Sindicato dos Agentes de Polícia Civil e a Associação dos Escrivães declararam que não se trata de greve, mas de uma mobilização para receber os salários. As duas organizações sindicais declararam que, por isso, não estão ferindo a determinação do Supremo Tribunal Federal. O médium João de Deus prestou depoimento hoje ao Ministério Público de Goiás. Os promotores analisam as denúncias de abuso sexual feitas por mulheres que moram em vários estados e países. João de Deus deixou o complexo prisional na região metropolitana de Goiânia às 9h45 da manhã. Ele estava no furgão, escoltado por agentes em 2 caminhonetes. Em 15 minutos, o comboio chegou ao Ministério Público de Goiás. Jornalistas não tiveram acesso ao local onde João de Deus foi ouvido. O interrogatório durou 1h30. Ele foi questionado sobre relatos de 3 mulheres que os promotores acreditam terem sido vítimas de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Ao 12h20, a escolta posicionou os carros para levar o médium de volta ao presídio. O cinegrafista Eduardo Silva registrou a saída dele do prédio. João de Deus foi interrogado por integrantes da força-tarefa criada para investigar o caso. Os promotores avaliaram que o depoimento ocorreu dentro do esperado. O médium respondeu a todas as perguntas, mas de forma bem resumida. Ele voltou a negar as acusações e disse que não se recordava de ter atendido as vítimas que fizeram as denúncias ao MP. Ele não se lembrou, aliás, ele ressaltou que eram atendidas muitas pessoas e que lhe era impossível hoje fazia lembrança pelo nome, mesmo porque não lhe foi mostrada nenhuma fotografia. Foi o primeiro depoimento de João de Deus ao Ministério Público, o segundo desde que se entregou há 11 dias. 260 mulheres se apresentaram ao MP de Goiás como vítimas do médium. Os promotores já ouviram 78 delas. O Ministério Público está trabalhando neste momento na produção da primeira denúncia que será oferecida. Essa denúncia, além de envolver o fato dessa vítima, concluída pela Polícia Civil, abarcará também outras 3 vítimas que estão incluídas no procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público. O Ministério Público afirma que as outras vítimas vão fazer parte de novas denúncias que serão apresentadas nas próximas semanas. Durante a tarde, a mulher de João de Deus prestou depoimento para a Polícia Civil.
Ana Keila Teixeira foi questionada sobre as denúncias de abuso sexual e sobre as armas e dinheiro encontrados em 2 casas do médium. Ana Keila disse que não sabia de nada. Ela é casada com João de Deus há 17 anos e, segundo a polícia, pode ser indiciada como coautora de crimes como lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. A defesa de Ana Keila Teixeira classificou as denúncias como caluniosas. Afirmou que ela não aceitaria os abusos e que não tinha conhecimento das armas e do dinheiro apreendidos na casa da família. O presidente Michel Temer deve tomar uma decisão nos próximos dias sobre o indulto de Natal, que concede perdão judicial a condenados por crimes não violentos. Temer recebeu mais um documento que prevê o benefício com regras mais rígidas. Esta será uma das últimas decisões de Michel Temer na presidência da República: assinar ou não o decreto para conceder perdão a condenados. Ontem, a informação oficial era que Temer não iria conceder o benefício, mas a Defensoria Pública da União voltou a pedir que o decreto seja editado e Temer decidiu reavaliar a questão. A Defensoria afirma que o indulto é necessário por causa da superlotação dos presídios e argumentou que Temer pode editar um texto excluindo o benefício aos condenados por crimes contra a administração pública. A gente sugeriu no próprio ofício ao presidente da República que a ausência de contemplação dos crimes contra a administração pública no decreto não causaria uma mácula, né, para o contexto do indulto, né, tendo em vista que a grande maioria da população carcerária não é condenada por essa espécie de crime, né, para os crimes contra a administração pública, são chamados crimes de colarinho branco. No decreto do ano passado, Temer estabelecia que quem tivesse cumprido 1/5 da pena em caso de crimes sem violência ou grave ameaça poderia receber o perdão. E o benefício incluiria até condenados por corrupção. A Procuradoria-Geral da República questionou o texto e parte deste indulto está suspensa por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo começou a julgar o caso, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista. Temer tem também outro documento sobre esse assunto em sua mesa, uma minuta do decreto apresentada como sugestão pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado ao Ministério da Segurança Pública. Esse documento é mais rigoroso que o da Defensoria Pública da União. Proíbe o indulto tanto para os crimes do colarinho branco, como corrupção, quanto para outros crimes, como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição de crianças e adolescentes e crimes ligados à embriaguez ao volante. Além disso, aumenta o tempo mínimo que alguns condenados têm de cumprir das penas para poder receber o benefício. Apesar de ser um indulto de Natal, o decreto com o benefício pode ser publicado até o dia 31. A seguir, em entrevista ao SBT, Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, fala sobre movimentações financeiras atípicas encontradas na conta dele. O ex-assessor alegou que o dinheiro era fruto de negócios que fazia. Você também vai ver novas informações sobre o assassinato do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata. E o Japão anuncia a retomada da caça comercial de baleias. Ambientalistas condenaram hoje um anúncio feito pelo Japão de que vai voltar a caçar baleias comercialmente a partir do ano que vem. De Tóquio, o correspondente Carlos Gil traz os detalhes. A decisão oficializa algo que os japoneses nunca deixaram de fazer na prática: caçar baleias. Apesar de integrar a Comissão Internacional desde 1951 e de ter assinado há 32 anos um tratado que proíbe a comercialização da carne do animal, o Japão continuou a caça sob o argumento de que estava fazendo pesquisas científicas e assim seguiu consumindo a carne dos animais abatidos graças a uma concessão especial dos signatários do acordo. As autoridades também afirmam que espécies em extinção não são alvo dos navios pesqueiros. Em julho desse ano, durante uma reunião em Florianópolis, a comitiva japonesa propôs o fim do veto à caça com fins comerciais. A proposta foi derrotada em votação. Para o governo japonês, mais do que uma questão econômica, há um aspecto cultural. A pesca e o consumo da baleia remontam a séculos, algo que se intensificou e se tornou
ferramenta de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial. Numa terra arrasada por bombardeios e com o povo passando fome, a baleia foi, naqueles anos, uma das principais fontes de proteína na dieta da população. Ainda hoje, é possível encontrar carne de baleia em restaurantes, ainda que o consumo tenha diminuído muito e represente apenas 0,1% de todos os tipos de carne vendidos no país. Após o anúncio japonês, Austrália e Nova Zelândia, que fazem forte oposição à caça dos mamíferos, se disseram desapontadas. E ativistas do Greenpeace no Japão ameaçam protestar durante o encontro do G20, marcado para Osaka no mês de junho. A caça seria retomada em julho, de acordo com o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga. Mas só nos limites das águas territoriais do país, ele explicou. Apesar das críticas, alguns ambientalistas acreditam que sem a presença japonesa nos mares do hemisfério sul, fica aberto o caminho para a criação de um santuário que proteja as baleias na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez hoje uma visita de surpresa ao Iraque. Trump e a mulher Melania cumprimentaram os soldados americanos em Bagdá. Ele defendeu a decisão de retirar tropas da Síria. Essa medida levou o secretário de defesa dele a pedir demissão. Donald Trump disse que vai manter os soldados no Iraque e que pode usar esses militares caso resolva realizar novas operações na Síria. As autoridades de fronteira dos Estados Unidos anunciaram novas medidas para cuidar de estrangeiros que entram no país ilegalmente. O motivo foi a segunda morte em um mês de uma criança que estava sob custódia do Serviço de Imigração. O governo americano tenta entender o que provocou a morte de Felipe Gomes, de 8 anos, na noite de Natal. O menino era da Guatemala e foi socorrido neste hospital no estado do Novo México. O controle de fronteiras informou que Felipe e o pai, Agustin Gomes, entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Foram detidos no dia 18 e passaram por 2 centros de triagem em El Paso, no Texas. Na madrugada de 22 para 23 de dezembro, foram transferidos para Alamogordo, no estado do Novo México. O controle de fronteiras afirma que eles receberam alimentação e tomaram banho. Na manhã do dia 24, um agente descreveu que a criança estava tossindo e com os olhos marejados. Pai e filho foram levados para o hospital. O diagnóstico inicial foi de resfriado, mas logo o menino apresentou febre de 39 graus. À tarde, ele foi liberado com prescrição para tomar um antibiótico e um anti-inflamatório. À noite, vomitou. O controle de fronteiras diz que o pai recusou ajuda médica porque o filho teria melhorado depois. Só que mais tarde, a criança parecia apática. Não havia nenhum médico de plantão no posto e os agentes decidiram levar a criança de volta ao hospital. No caminho, o menino vomitou e perdeu a consciência. No hospital, a equipe médica não conseguiu reanimá-lo. O controle de fronteiras declarou que foi uma perda trágica e anunciou mudanças. Vai implantar novos exames médicos e rever suas políticas de custódia de crianças, com atenção especial àquelas com menos de 10 anos. Ontem, na Guatemala, parentes e amigos enterraram o corpo de Raquelin Caal, de 7 anos, que também morreu este mês sob custódia da imigração americana. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje que vai fazer um controle rígido da liberação de dinheiro público. Ele continua na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio, onde passou o Natal com a família. O presidente eleito só deve voltar para casa amanhã. Ainda nas instalações militares da Restinga da Marambaia, no litoral do estado do Rio, Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais sobre a liberação de verbas de patrocínio por Furnas, a maior subsidiária da Eletrobras. Ele disse que em 2019 vai começar um controle rígido de concessões. Na avaliação do presidente eleito, há claro desperdício rotineiro de recursos, que podem ser aplicados em áreas essenciais. Bolsonaro escreveu também que este mês, num só dia, o gerente de responsabilidade sociocultural de Furnas autorizou via Lei Rouanet 7.300.000 reais para 21 entidades. Furnas, que é uma empresa de economia mista ligada à Eletrobras, declarou que dedica parte de seus tributos para projetos sociais, culturais e esportivos por meio de renúncia fiscal amparada em leis de incentivo e que os patrocínios incentivados
aprovados em 2018, para execução em 2018, 2019 e 2020, referentes à Lei Rouanet, somam R$ 6.680.000. Já os patrocínios referentes à Lei de Incentivo ao Esporte, para o mesmo período, somam R$ 2.940.000. Furnas informou ainda que participa de edital conjunto com a Eletrobras e outras subsidiárias, mas que, como os editais conjuntos não são realizados há 3 anos, os projetos foram selecionados por escolha direta e aprovados pela diretoria da empresa e pela Secretaria de Comunicação. Sobre a liberação ser em dezembro, a empresa diz que faz uma projeção orçamentária para saber o lucro do ano e, consequentemente, quanto ela poderá ter de renúncia fiscal com os projetos incentivados, e que toma a decisão no fim do ano, quando tem uma posição mais clara sobre o lucro do período. Furnas afirma que todos os contratos já foram assinados e pagos em contas vinculadas aos Ministérios da Cultura e do Esporte. A Embaixada de Israel confirmou hoje que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem um almoço marcado com o presidente eleito Jair Bolsonaro depois de amanhã, no Forte de Copacabana, no Rio. A embaixada também afirmou que Netanyahu vai participar da cerimônia de posse de Bolsonaro. Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito pelo PSL, Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista hoje ao SBT. É a primeira vez que Queiroz fala depois que o nome dele apareceu em um relatório do COAF sobre movimentações financeiras atípicas de funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. No caso de Fabrício Queiroz, a movimentação foi de R$ 1.200.000 durante um ano, segundo o COAF. Entre as transações estão R$ 24 mil depositados na conta de Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro. O presidente eleito informou que este valor se refere ao pagamento de parte de uma dívida de R$ 40 mil que Queiroz tinha com o próprio Bolsonaro. O relatório do COAF foi elaborado para a Operação Furna da Onça, que prendeu 10 deputados estaduais do Rio no mês passado. Na conta de Fabrício, o COAF encontrou depósitos de funcionários do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e também de parentes de Fabrício que trabalhavam no gabinete. Queiroz foi convocado 2 vezes pelo Ministério Público para prestar depoimento, mas faltou as 2 vezes, alegando problemas de saúde. Na entrevista ao SBT, Queiroz alegou que o dinheiro era fruto de negócios que fazia. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim... Compro, revendo, compro carro, revendo carro. Eu sempre fui assim, sempre. Eu gosto muito de comprar carro em seguradora. Na minha época lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar, vendia. Tem segurança. Ao SBT, o ex-assessor Fabrício de Queiroz repetiu a explicação do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre o depósito de R$ 24 mil na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro. O nosso presidente já esclareceu. Eu tive um empréstimo de R$ 40 mil e eu passei 10 cheques de R$ 4 mil. Nunca depositei 24 mil. Fabrício disse ao SBT que só vai explicar os depósitos de funcionários do gabinete em sua conta bancária ao Ministério Público. Essa é a principal questão que o MP quer esclarecer e que o assessor não explicou na entrevista exibida hoje, mas negou que ele e os funcionários repassassem parte dos salários ao deputado Flávio Bolsonaro. No nosso gabinete, a palavra lá é: não se fala em dinheiro, não se dá dinheiro. Toda hora bate alguém no gabinete pedindo R$10, R$20, pedindo para remédio. É proibido falar em dinheiro no gabinete. Não, nunca. Isso é uma covardia, rotular o que está acontecendo comigo ao deputado Flávio Bolsonaro. Eu não sou laranja, sou homem trabalhador. Eu tenho uma despesa imensa por mês. Na entrevista ao SBT, Fabrício negou que Flávio Bolsonaro tem alguma coisa a ver com a sua movimentação bancária. Eu me abati muito, minha calça está caindo, porque de uma noite eu saio... Aí eu falei, caramba, cara, acabou mesmo. Eu era amigo do cara, passando o que ele está passando na rua, entendeu? Achando que eu tenho negociado com ele. Pelo amor de Deus, não existe. Eu vou provar junto ao MP.
Na entrevista ao SBT, Fabrício de Queiroz falou ainda sobre os problemas de saúde que, segundo ele, o impediram de prestar depoimento no Ministério Público. Ele disse que tem uma cirurgia marcada para fazer no ombro, mencionou um problema na urina e uma tosse forte e afirmou que descobriu um câncer no intestino. Segundo Fabrício de Queiroz, o médico disse que o tumor é maligno e que ele precisa ser operado o mais rapidamente possível. Nós vamos agora voltar a falar sobre a morte, o assassinato do ex-governador do Espírito Santo, com Mário Bonella, trazendo as últimas informações para a gente, direto de Vitória. Diga, Bonella. O assassino confesso do ex-governador Gerson Camata, Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, terminou agora há pouco de prestar depoimento na divisão de homicídios. Ele estava acompanhado por 3 advogados e continua preso. Ele foi preso no mesmo bairro onde cometeu o assassinato cerca de 1 hora após o crime. O corpo do ex-governador Gerson Camata continua aqui no Departamento Médico Legal de Vitória, aguardando que parentes venham até aqui para fazer a liberação. O governo do estado já colocou o Palácio Anchieta, que é a sede do governo capixaba, à disposição da família para a realização do velório, que deve ser realizado amanhã pela manhã. Gerson Camata, assassinado hoje à tarde com um tiro no pescoço, tinha 77 anos. Era casado com a ex-deputada federal Rita Camata e deixa 2 filhos. Rodrigo Iano. Muito obrigado, Mário Bonella, pelas informações, direto de Vitória. E o Jornal Nacional termina aqui. Depois de Cinema Especial, você terá outras notícias no Jornal da Globo.